Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Oi, gente, como é que vocês estão? Gente, já pra avisar que eu estou ficando resfriado. Não sei se eu tô ficando resfriado, se eu tô com alguma crise alérgica. Então, se a minha voz soar um pouquinho estranha, se vocês me ouvirem fungando em alguns momentos, peço perdão. Tá bom, mas é isso, né? E só pra dar um aviso aqui rápido, se lembra que eu tinha comentado que ia ter um episódio especial pro Dia dos Namorados e tal? Eu resolvi adiar esse episódio pro ano que vem. Inclusive, eu queria muito agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem pra mim lá no WhatsApp do Causos do Vale, com as suas histórias e tudo. Basicamente, a razão do adiamento, gente, é porque algumas outras coisas estão rolando aqui no podcast nesse mês de junho e julho. E por conta disso, não fez muito sentido a gente ter esse episódio, mas eu quero manter a ideia pelo menos do Correio Elegante, porque estamos no mês junino, né? Então muito em breve eu vou fazer um Correio Elegante lá no Instagram do Causos do Vale, tá bom? Então fiquem atentos lá. E vocês já devem ter percebido que nós estamos em junho e a temporada não acabou, né? Porque geralmente acaba, ou se estende em junho por conta de publicidade, e julho nós ficamos de férias. Então, ainda a respeito das coisas que estão rolando aqui nos bastidores do podcast, já para avisar vocês de que a gente vai ter temporada até final de julho, ou seja, temos mais esse mês e mais o próximo mês. Tá bom? Então, olha só que maravilha. Pra quem achou que ia terminar a temporada em maio, até julho a gente vai estar junto, tá bom? Mas bora de causo? Causo de hoje me contou foi o Ricardo. Ricardo é casado com Marcos. Marcos, marido de Ricardo, é filho único e ele perdeu a mãe muito cedo, quando ele tinha 11 anos. Então, desde sempre, foi só o Marcos e o pai dele, o seu Augusto. O relacionamento dos dois, de pai e filho, era incrível até o dia que Marcos se assumiu gay. Isso fez com que a relação dos dois tivesse que ser reconstruída ali do zero, porque, usando as palavras de Ricardo, Jonah, o meu sogro é o exemplo perfeito de que mesmo uma pessoa homofóbica, que se apoia em discurso geracional de no meu tempo não era assim, tem a total capacidade de mudar. Porque demorou, mas a relação do Marcos com seu Augusto voltou a ser ótima, assim. Quando o Marcos entrou na vida do Ricardo, já estava tudo certo. Só rolou algumas rusgas de novo quando o Ricardo e o Marcos ficaram noivos, e o motivo não era nem pelo fato do Marcos ser gay, e sim porque o noivado significava que muito em breve o seu Augusto iria morar sozinho. E seu Augusto, apesar de ter um namorico aqui e outro ali, depois que ele ficou viúvo, ele nunca assumiu ninguém. Ele sempre dizia que a esposa tinha feito ele prometer que ele não iria colocar outra mulher dentro de casa e tal. Então, seu Augusto demorou um tempão pra processar a ideia de que não era o Ricardo arrancando o filho dele de casa. Eram só duas pessoas que se amavam, querendo dar esse passo na relação de morar sob o mesmo teto. Mas, como tudo, no final das contas deu certo. Ricardo e Marcos se casaram, e seu Augusto era um sogro fofíssimo, gente. Sempre que possível, ele passava no apartamento dos dois para deixar uma sacola de compras. Ricardo contou aqui: Jonas, se meu sogro ia no mercado e tinha alguma coisa em promoção, ele nem perguntava, ele comprava duas e deixava uma na portaria do prédio. Que amor, gente. Que amor, amei. E algumas vezes o seu Augusto até dormiu lá no apartamento deles. O Ricardo, que tem o sono super leve, falou: olha, não teve uma única vez que seu Ricardo dormiu aqui em casa que eu consegui pregar o olho. Porque ele deve ter um motor de caminhão instalado nas narinas. Ou seja, gente, o sogro roncava horrores, horrores. Só que seu Augusto já não era um homem tão jovem, ele tinha as questões de saúde dele, e ele era aquele tipo de pessoa teimosa, que você tinha que brigar pra ele ir ao médico. Então, quando ele dava o braço a torcer e dizia, eu tô meio mal e tal, era porque ele já tava muito mal, gente. Muito, porque ele, pra além de tudo, não gostava de dar trabalho. E aí foi numa dessas teimosias que ele adoeceu feio e precisou ser internado. O Marcos, desesperado, conversou com o chefe, conseguiu autorização para ficar de home office. Home office não, né? Hospital office, para poder acompanhar o pai. Ricardo também se desdobrava, ia pro hospital depois do trabalho, ficava lá ajudando no que dava. Teve até um tio do Marcos que veio do interior para dar um suporte também.
Seu Augusto chegou a receber a alta, mas Ricardo desconfia até hoje que ele tinha mentido pro médico, dizendo que ele tava bem, só porque ele tava de saco cheio de ficar lá e ele não aguentava mais ficar sem fumar, porque é, ele fuma e não, e não fuma pouco, tá, gente? E a conta chegou, porque várias e várias vezes seu Augusto ligava tarde da noite, passando mal, e o Marcos tinha que sair correndo pro pronto-socorro, Marcos pedia saída no trabalho, Ricardo às vezes pedia também. Até que não teve jeito, gente. A situação de seu Augusto piorou e aí ele foi internado de novo. E a gente sabe que não existe um bom momento para alguém ficar doente, né? Mas as coisas estavam especialmente caóticas na vida individual ali do casal. E mesmo que a empresa do Marcos tivesse liberado ele para fazer home office, não era uma prática comum assim na época, então ele vivia ouvindo piadinha do pessoal dizendo que ele tava na vida boa, tudo isso com seu Augusto lá no hospital, né, gente? E aí, depois de muito estresse e muita pesquisa, Ricardo e Marcos decidiram que eles iam contratar um acompanhante hospitalar profissional, um cuidador, para ficar lá de dia, para aliviar um pouco a barra. E seu Augusto bateu o pé e falou que ele só aceitava se fosse um cuidador homem, porque, abre aspas, nessa idade eu não vou passar pelo constrangimento de ter uma mulher lavando meus culhão. Ai, meu Deus. E aí eles acharam o tal cuidador acompanhante e as coisas melhoraram. O seu Augusto aparentemente amou o cuidador. Toda vez que o Ricardo ia visitar o sogro, ele ficava contando das conversas que ele tinha tido com o cara. Então, muito provavelmente era uma pessoa que tinha uma paciência infinita para ouvir as repetições do seu Augusto, coisa que em dia de estresse, até pro Ricardo, que é uma pessoa tranquila, era difícil. E aí teve esse dia que o Marcos ligou pro Ricardo, do nada, super afobado, assim, e falou, amor, o cuidador vai atrasar hoje, você não consegue dar um pulo no hospital e ficar com meu pai até ele chegar? É que tá dando uma merda gigantesca aqui no meu trabalho, eu não vou conseguir sair agora. Só que o Ricardo também tava tendo um dia tenebroso no trabalho, e falou, putz, amor, agora? E o Marcos parece que, ouvindo isso, ligou o interruptor da grosseria e só falou, ah, tá bom então, tchau, puf. Desligou o telefone na cara do Ricardo. Ricardo se sentiu um lixo, né, gente? Porque ele sabia que para um Marcos ter ligado pedindo socorro era porque a coisa tava feia mesmo. Então ele arregaçou as mangas, correu com o trabalho, chamou a chefe dele numa sala e implorou para liberar ele mais cedo. Ela acabou liberando. Tudo isso com o Ricardo mandando mensagem pro Marcos dizendo: amor, vou ver o que eu faço aqui, tá? Amor, a minha chefe liberou, tô indo pro hospital, tá bom? Mas as mensagens não chegavam, gente. Ficava só aquele tiquezinho único, sabe? Ricardo ligou diversas vezes, só dava a caixa postal. E aí ele pensou: bom, o máximo que pode acontecer é eu chegar lá, o Marcos está lá trabalhando, e aí eu rendo ele pra ele trabalhar de casa. E foi isso. Ricardo chegou no hospital, pegou o elevador, subiu até o andar, caminhou pelo corredor, chegou na frente da porta do quarto do seu Augusto. E, gente, vocês se lembram que eu falei, né? De que seu Augusto ronca demais, né? A porta tava fechada, mas no corredor já dava pra ouvir o motor de Scania dele lá dentro. Ou seja, seu Augusto devia estar apagadíssimo. E aí o Ricardo girou a maçaneta bem devagarinho pra não fazer barulho. Abriu a porta e, gente, na poltrona do quarto, ao lado da cama onde, né, o sogro tava roncando ali no soro, tava o Marcos, marido de Ricardo. Só que Marcos tava com a calça jeans aberta até a metade da coxa, tava com o pau pra fora, e o tal cuidador, acompanhante, ali, ajoelhado, fazendo um serviço em Marcos. Vocês acreditam? Gente, o choque foi tão grande que o Ricardo ficou paralisado por uma fração de segundos, assim. E pasmem, antes mesmo dele conseguir abrir a boca pra falar qualquer coisa, o Marcos ali levantando, fechando a calça, olhou pro Ricardo e falou: ó, sem escândalo, pra não acordar meu pai. A gente pode conversar sobre isso com calma lá fora. Ai, que gracinha ele, né, gente? Mamar, ser mamada com o pai dele ali do lado dormindo, tá tudo bem. Agora, pra conversar sobre isso, tem que ser lá fora, né? Ai, ai. Isso porque o Ricardo não é de escândalo, aparentemente. E aí ele falou: Jonah, eu não sei o que aconteceu. Que meu impulso foi sair correndo.
E aí vocês imaginam a cena, gente, hospital, Ricardo desesperado, aos prantos, correndo igual um louco pelos corredores, quase derrubando as coisas. Só pra vocês terem noção, chamaram até segurança pra segurar ele, aí os seguranças pegaram ele, a enfermeira-chefe veio pra tentar acalmar, tudo isso com ele gritando, me solta, me solta, me solta. O Marcos até tentou correr atrás dele também, mas Ricardo conseguiu se desvencilhar e ele só parou de correr depois que ele cruzou a catraca de uma estação de trem. Ele nem sabia direito onde ele estava, demorou ali para se situar, mas foi isso. Ele falou: Jonah, quando a gente é adulto, a gente se sente tão calejado que se surge uma situação ruim que a gente nunca viveu antes, parece que vai ser fichinha. Mas pegar o meu marido com cuidador me machucou em lugares inimagináveis. Eu queria me rasgar inteiro. Eu queria me arrancar de dentro do meu próprio corpo para não ter que sentir aquela dor absurda. Caraca, gente, que pesado. Ai, ai. Quando o Ricardo chegou em casa, ele ainda conseguiu tomar banho e tomou um remédio lá de ansiedade que o psiquiatra tinha receitado para ele em caso de crises graves. E sentou no sofá esperando o marido chegar. Quando o Marcos chegou, o silêncio durou muito tempo, até ele tomar a iniciativa ali de falar. Muito seco, por sinal, ele sentou na frente do Ricardo. E o discurso dele foi: eu tô cansado, eu tô sobrecarregado, o meu pai tá lá, eu não sei nem quanto tempo de vida ele tem. Quando eu não tô trabalhando igual um condenado, eu tô naquele hospital. Se eu não tô no hospital, eu tô aqui preocupado se ele tá respirando. Eu só volto pra casa pra dormir. Você também não tá bem faz tempo. Eu nem lembro quando foi a última vez que a gente transou. Eu sinto muito que você tenha visto o que você viu. Eu peço perdão por ter te traído. Mas a verdade é que tem tanta merda acontecendo na minha vida agora que eu só queria curtir uma coisa boa. E no meio da frase, Marco desabou, começou a chorar de soluçar. E Ricardo ainda demorou um pouco para assimilar o que ele tinha dito, mas respondeu: nossa, e curtir uma coisa boa é trair o seu marido com acompanhante que a gente tá pagando, no quarto onde o seu pai tá internado? É trair o marido que na pior fase da própria cabeça tá te ajudando? Até banho no seu pai eu dei. E Marcos ainda tentou usar o argumento de que eles não estavam transando mais, não estavam vivendo apropriadamente como um casal e que nada tinha sido premeditado. E aí eu quero trazer um contexto aqui. Muito antes do seu Augusto ficar doente, o Ricardo estava passando por um quadro seríssimo de depressão e ansiedade. Ele estava fazendo terapia 2 vezes por semana, tomando medicação, e tudo isso tendo que ser funcional, tanto no trabalho quanto na vida, tanto que em nenhum momento ele soltou a mão do Marcos em relação ao seu Augusto. A libido do Ricardo tinha diminuído por conta da medicação? Sim, mas ele não estava com a cabeça para transar bem antes. E aparentemente o Marcos sempre foi super compreensivo com isso. Das pouquíssimas vezes que o Marcos tentou alguma coisa e o Ricardo disse que não estava bem, o Marcos se mostrou super compreensivo. E tem que ser compreensivo mesmo, gente. Não, não é nem o mínimo, é o que tem que ser. Eu vou compartilhar uma coisa muito pessoal aqui com vocês. E eu vou dividir isso no lugar de, gente, pelo amor de Deus, não façam isso com vocês mesmos, não façam como eu fiz, tá bom? Eu, infelizmente, já tive relacionamentos que eu acabei transando várias vezes, mesmo sem ter a menor vontade. Às vezes era só pra agradar, ou por medo de ser traído. E eu fico em pânico de pensar nisso hoje em dia, porque é uma situação abusiva gigantesca que eu cometi comigo mesmo. E a troco de quê? Porque, spoiler, gente, ter feito isso não me poupou de nenhum chifre que eu já tenha tomado na vida. Então, se você se relaciona com alguém que não é capaz de entender quando você não tá bem pra transar, ou que te ameace por conta disso, termina. Ah, mas Jonah, ele é tão legal em outras... Termina. Termina, a gente não paga pra ver. O sexo pode ser maravilhoso, mas a sua dignidade e a sua saúde mental é inegociável. Ponto. Mas voltando pra Ricardo, resumo da ópera, gente. Ricardo comunicou Marcos que não tinha condições de eles continuarem. Ele acabou voltando para casa dos pais e a pior separação no final das contas não foi nem o Marco, gente, foi seu Augusto, porque o sogro ligava
pro Ricardo todo dia, perguntando quando que ele iria lá. O Ricardo chorando do outro lado da linha, inventando desculpas de trabalho pra não causar o desgosto nele, porque o Marcos mentiu pro seu Augusto, falando que eles estavam brigados, e o coitado do seu Augusto tava querendo amenizar as coisas, tadinho, porque ele ficava naquela. Muito provavelmente ele ficava naquela de, ai, nossa, eu vou morrer, né? E meu filho e o marido dele estão brigados, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa boa. Tadinho. Ricardo ainda foi visitar ele umas 2 vezes e foi dificílimo segurar o choro ali, não pela traição, mas porque o seu Augusto estava cada vez mais fraquinho. Marcos aceitou o término sem muita briga, usando o pretexto da tragédia, né? Ele falou: eu já tenho muita coisa me demandando emocionalmente, eu não tenho espaço para acolher um divórcio agora, então faz o que você achar melhor. E pouco tempo depois, infelizmente, seu Augusto faleceu. E com a morte do pai, o Marcos mergulhou num abismo de autodestruição. Ele começou a beber absurdamente, perdeu a noção e usava o luto como uma arma para tentar fazer o Ricardo voltar com ele. Quando ele teve acesso à herança do pai, ele simplesmente pediu a demissão da empresa e tal. O Ricardo falou: Diona, eu fui chamado de trouxa por muita gente que sabe dessa história. Mas a verdade é que, no que eu pude, eu ainda ajudei o Marcos. Voltar pra ele eu não voltei, jamais. Mas quantas e quantas vezes ele apareceu aqui na porta da casa da minha mãe, bêbado, chorando pelo pai dele, e eu deixei ele entrar pra tomar um banho. Por mais que eu odeie o que ele fez comigo, foram muitos anos de convívio, muitos anos de parceria. Eu me importo com ele como ser humano, até hoje. Caraca, gente. Vocês conseguiriam? Ai, ai. Ricardo só ficou em paz em relação ao Marcos quando aquele tal tio do interior veio pra capital de novo e, vendo o estado de calamidade do Marcos, arrastou ele pra morar junto no interior, na fazenda. E Ricardo encerrou o e-mail dizendo: Diona, depois de toda essa história, eu nunca mais me arranjei sério com ninguém. E honestamente, nem quero. Eu já não sou um cara tão novo. E o meu jeito de amar e de ser leal parece não fazer mais sentido nenhum com os moldes líquidos de hoje em dia. Eu tô rodeado do amor da minha família, dos meus 3 cachorros, dos meus amigos, e eu tô incrivelmente bem assim. Se eu quero beijo na boca, sei onde encontrar. Se eu quero sexo, eu sei onde encontrar. De resto, eu tenho tudo que eu preciso. Bom, acho que é isso, né? Acho que é isso. Me admira, Ricardo, você conseguir ter deixado essa situação que te machucou tão profundamente de lado a ponto de conseguir acolher o Marcos no luto dele. Me admira muito isso. Não sei se eu conseguiria. Você não comentou muito sobre isso, mas eu espero que você esteja bem a respeito da depressão e da ansiedade. E no mais, acho que é isso mesmo, né, gente? É bom a gente estar rodeado de amor. E esse amor não necessariamente precisa ser romântico. Acho que não precisa ser romântico no final das contas. Acho que amor romântico é consequência, né? Não sei. Mas e vocês? O que vocês acharam desse caos, gente? Qual a opinião de vocês? Corre lá no nosso post do Instagram, me contem tudo e eu vejo vocês no nosso episódio exclusivo para apoiadores. Ou na semana que vem, tá bom? Beijo! Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.